A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 26 de abril de 2014. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou o Guilherme Dias e no Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Na reportagem especial da semana, trataremos de um tema sensível a toda a sociedade. Vamos abordar uma possível relação entre maconha e esporte de alto rendimento. Você, ouvinte, sabia que muitos atletas usam a erva para aliviar dores e estresse? Pois é, e para esclarecer o tema, conversamos com a pesquisadora da Unesp Botucatu, a Florence Kerr Correia, e com o professor da Unifesp, Dartil Xavier da Silveira. Hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo, Carlo Napolitano, Zeca Marques e Fernando Martins. E vamos aos destaques de cada integrante. Começando com os comentários de Zeca Marques. Um abraço para você, Zeca. Grande abraço aos meus amigos e ouvintes do Observatório do Esporte após um interregno de 6 meses. Eu queria aqui deixar as boas-vindas ao Zeca Marques, né? Estreando na temporada. Estreando na temporada 2014. A gente diz que Zeca não vai a Portugal, ele volta para Portugal. Pois é, fiquei 6 meses em Lisboa e depois sugiro até que a gente faça um programa para que eu possa contar algumas experiências sobre o futebol português, o esporte em Portugal, como que os portugueses têm visto a organização da Copa de 2014 aqui no Brasil. E celebrar o Benfica campeão, meu clube, que passa a ser meu clube oficial, porque todos sabem que eu torço a Portuguesa, mas a Portuguesa só causa decepções há 47 anos no meu caso. E o Benfica sagrou-se campeão no último domingo e pode vencer mais 3 taças essa temporada. Você conseguiu ver a final em loco ou não tinha mais ingressos, Zeca Marques? Eu vim na véspera do jogo em que ele se sagrou campeão, que foi contra o Olhanense no último domingo. Então faz muito tempo que você não vê seu time campeão. Pois é, mas eu fui... eu devo ter visto cerca de 12 ou 13 jogos do Benfica na temporada e mais uns 2 ou 3 de outros clubes em outros estádios. É uma experiência interessante para relatar sobre os estádios em Portugal. Aguardamos então cenas dos próximos capítulos Zeca em Portugal. Para hoje o que eu vou comentar é o fato de o Filipão ter soltado 8 nomes de atletas confirmados para a próxima Copa. E o uniforme da seleção brasileira e o preço da camisa oficial do fabricante do material esportivo. Tá certo, então daqui a pouquinho, seleção brasileira em debate aqui no Observatório do Esporte. E você, Carlo Napolitano, qual o seu destaque, sua vai e seu aplauso? Olá, amigos ouvintes, amigos da mesa. Falei 2 comentários, um sobre o ex-árbitro de futebol, Márcio Chagas, que nós comentamos aqui em programas passados, que foi vítima de atos de racismo no jogo de futebol, e também comentar um pouco sobre o falecimento do narrador esportivo Luciano do Vale. Nada do Palmeiras? Nada do Palmeiras. Tudo bem. Vamos lá, então. Aproveitando a palavra, Tuca Américo. O que você preparou pra gente hoje, Tuca? Um abraço. Um abraço, saudações amigos da mesa, ouvintes. Em homenagem ao meu amigo Zeca Marques, que retorna hoje ao programa, eu falei de voleibol. Né? Acho que o Zeca ficou 6 meses sem ouvir falar de voleibol em Portugal. Estou aqui me vingando do Zeca Marques. Você vai falar se o Zeca deixar, porque ele faz 6 meses que não aparece aqui, ele vai falar bastante, talvez não tenha tempo de falar. Não, 6 meses que eu não estou no estúdio, mas eu fiz 3 ou 4 participações diretamente de Lisboa, gravadas pelo nosso diretor Fábio Fleury, que está voltando hoje para o Brasil. Muito também bem. De Portugal, né? Também. Aliás, encontrei-me com ele em Lisboa e fomos ver um jogo juntos. Então tem que abrir uma sede do Observatório em Lisboa. Você volta feliz e o Fábio triste, né? O Fábio, torcedor do Porto. Pois é. Estamos dentro do processo de internacionalização da Unesp. Logo o Observatório do Esporte em Lisboa, então. Vamos lá, Fernando Martins, eu passo a bola para você, o seu destaque também, Fernando. Bom, falar um pouco sobre o futebol europeu e também sobre uma declaração infeliz do novo presidente do São Paulo, o Carlos Miguel Aidar. Mas já? Mas já, e foi tenso. Tá certo. Bom, eu vou falar também, aliás,
uma vaia, né, que eu guardei desde a semana passada. Uma vergonha a cidade de Bauru, que a gente teve a oportunidade de acompanhar na última segunda-feira, não ter um ginásio poliesportivo, né? É uma vergonha ter que mandar um jogo em Garça, nada contra a cidade de Garça, muito pelo contrário, mas é uma partida importante, o time de futsal da cidade fazendo uma grande campanha, e não tem projeto, não tem um ginásio decente aqui na cidade de Bauru, né? Então, daqui a pouco a gente vai abordar esse tema também. Mas não tem jogos abertos na cidade? Tem, o pior é isso, que não dá pra entender, né? Em 3 anos, pela segunda vez, Bauru vai ser sede dos Jogos Abertos do Interior. E tem eventos aí de grande porte, há pouco a gente falou do vôlei, né? Que a gente vai até debater. Hoje, a cidade de Bauru é a capital do vôlei de praia, tá tendo circuito nacional. Recebeu recentemente Copa Davis de tênis. Liga Sul-Americana de basquete masculino, Copa São Paulo de futebol júnior, ciclismo. Bauru atravessa um momento espetacular no esporte, claro, com exceção do Noroeste, né, que foi pro fundo do poço. Como a cidade de Bauru não tem um ginásio poliesportivo, né? Fica a pergunta e a gente passa para as pessoas responsáveis, pro Roger Barude, secretário, também pro prefeito Rodrigo Agostinho, porque não dá mais para admitir, né? Uma cidade do tamanho de Bauru não ter essa estrutura, né, pro esporte. É uma pena. Mas vamos começar então a aprofundar os nossos temas, começando pela seleção brasileira, direto de Portugal, agora chegando na cidade de Bauru, voltando ao Observatório do Esporte, Zeca Marques, que já gostou da convocação do Filipão antes da hora? Que gostou da convocação e já comprou a camisa da seleção brasileira. Bom, todos sabem que eu vou torcer por Portugal na Copa, que também é outra tarefa ingrata, porque se o Cristiano Ronaldo tiver qualquer problema de contusão, o time, obviamente, não tem chance alguma. Já não tem muita chance com ele, né? Deve passar na primeira fase das oitavas, mas daí para frente o que vier será lucro. Bom, como eu disse, numa próxima oportunidade, gostaria de comentar a minha experiência de ter ficado 6 meses fazendo um estágio de pós-doutoramento em Lisboa, mas para hoje... quero comentar primeiro o fato de o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Luiz Felipe Scolari, num evento na última quinta-feira, numa universidade em São Paulo, ter proferido uma frase que eu acho que foi fora do tempo, segundo a qual já haveria 8 nomes certos para a Copa, 8 nomes que integrariam o elenco da Seleção Brasileira. E ele citou pelo menos 4. Ele disse que o Thiago Silva será o capitão e que haverá os subcapitães, né? Seriam o Davi Luiz, o Júlio César, o goleiro, e o Fred, o atacante Fred do Fluminense. Davi Luiz do Chelsea, Júlio César, que é o time do Canadá. Toronto do Canadá. Pois é. Eu acho o seguinte, ou o Filipão divulga os 23 ou não divulga ninguém. E além desses 4, deu a entender que outros 4 atletas que atuam no campeonato inglês também teriam vaga assegurada, seriam o Oscar, o William Ramírez e o Paulinho, né? E a matéria do UOL, cujo título era Scolari diz ter lista pronta e entrega pelo menos 8 nomes, a matéria do UOL citava mais 3 que também teriam tido contatos do treinador na Europa e que seriam nomes também praticamente certos, Luiz Gustavo, Dante e Rafinha. Se nós somarmos a estes 8, mais o nome do Neymar, que dificilmente ficar de fora, a não ser que tenha uma contusão grave, nós já temos pelo menos quase um time completo aqui, 9 elementos, né? Muitos desses aqui não serão titulares, mas grande parte deles será. Thiago Silva será titular, o Fred será titular, Davi Luiz é titular. E aí uma coisa que me deixa assim um pouco preocupado é ver a quantidade de campanhas publicitárias das quais o Davi Luiz já faz parte. Tem uma da Vivo, em que aparece um bonequinho do Davi Luiz e aparece o Hulk. Você está insinuando que essa escalação tem a ver com o jabá publicitário? O Hulk que não foi citado aqui nessa matéria e nem pelo Filipão. O Davi Luiz integra outras campanhas também. Eu fico imaginando o seguinte, uma empresa que vai fazer uma campanha publicitária milionária para a Copa, não vai colocar um personagem inspirado num jogador, se não tiver pelo menos um mínimo de certeza que esse jogador figurará na lista. O Oscar está protagonizando um comercial de uma marca de automóvel. Sim. O próprio Bernard também, né? Que a gente às vezes coloca como dúvida, mas também já está como protagonista em alguma... E numa delas, o Filipão também é garoto propaganda e o Davi Luiz está junto, no mesmo filme. Ele se confirmou como técnico da seleção? Então eu acho estranho, apesar de compreendermos que o Davi Luiz foi titular na Copa das Confederações, eu particularmente não gosto muito do futebol dele, ele atuou no meu clube
que eu já mencionei, que é o Benfica. Ele é adorado pelos benfiquistas. Quando morreu Eusébio, no último mês de janeiro, ele foi ao funeral do Eusébio, ele foi ao Estádio da Luz no jogo Benfica e Porto, que foi o primeiro jogo depois do falecimento do Eusébio. Eusébio, para quem não conhece, jogador benfiquista, nascido em Moçambique, que foi o principal jogador de futebol português, na seleção portuguesa. Conhecido como Pelé português. Exatamente. E o Davi Luiz disse que gostaria de encerrar a carreira no Benfica. Então ele tem uma identificação com a torcida, com a imprensa portuguesa, que são, assim, assombrosas. Mas eu particularmente não gosto. Acho que é um zagueiro um pouco desmiolado, né? Eu gosto de um zagueiro um pouco mais sério, clássico. Né? Alguém, não é a mesma função, mas alguém do porte de um Beckenbauer, que dá segurança e que joga de maneira elegante. Né? Mas enfim, me entristece ver que esses nomes são divulgados e acho que ou divulga tudo ou não divulga nada. Né? E essa questão publicitária também é algo que... Ele já vem fazendo isso, né, Zeca? Ele já divulgou o Júlio César, já escalou o Júlio César no ano passado, escalou o Fred no ano passado. E eu acho que é nessa indicação aí dos capitães, acho que ele cometeu um ato falho, e daí ele entrou na brincadeira. Você defende a escalação do Praz, do Palmeiras, no Não, gol? não pode ser alguma. Não E tem mais espaço. do que isso, né, ainda falando do Filipão, ele já adiantou que da Copa das Confederações, da base do time que foi campeão, que venceu a Espanha, pelo menos 21 dos 23 atletas que foram chamados para a Copa das Confederações estarão na Copa do Mundo. Então, não tem mistério. Se na última convocação do Filipão para a Copa, ainda para a Copa de 2002, ele tinha todo aquele mistério, aquela pressão para que chamasse o Romário, né? O povo queria o Romário e ele bancou, disse não, o Romário não vai. Agora a situação está bem mais tranquila para o Scolari, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que isso aí pode ter um efeito perverso para os demais jogadores. É que talvez não vão dar um gás aí nesse último mês de campeonatos, porque já não sabe que não serão convocados. Isso sempre acontece, né? Sempre acontece uma lesão, algum jogador que se machuca e que não pode disputar a Copa. Só quero lembrar que a matéria do UOL cita 8 nomes, coloca mais 3 com quem Filipão teria conversado, são 11. E se contarmos também o Neymar, são 12. Então, na verdade, já tem um time completo. É mais da metade do número de jogadores que irão, que são 23. Faltariam os laterais, passado, ele disse do Marcelo também, que conta com o Marcelo do Real Madrid para a Copa do Mundo, então pode acrescentar também o Marcelo. E vai ficar por aí mesmo. O Daniel né? Alves, então não tem muita. Mas assim, surpresa pode acontecer, ou seja, um jogador se machucar, lesionar, e os jogadores que estão na atividade, eles não estão entusiasmados. O próprio, não que ele seja um potencial convocado, mas o Luiz Fabiano foi entrevistado recentemente, Zeca, não sei se você chegou a acompanhar, e perguntaria, e tem esperança? Ele falou, não, nenhuma. Não só ele, Kaká, Robinho, então, que são... O próprio Allan Kardec, que foi cogitado aí Então acho que pode criar isso aí, um efeito perverso nos jogadores que estão em atividade e que não vão. O próprio lateral direito, o Maicon, que para mim é um belíssimo lateral, né, que pelo menos na minha convocação estaria. Ele já disse também, está na Roma hoje, falou, olha, eu não tenho esperança de jogar a Copa do Mundo. E me preocupa isso, porque o Brasil não tem tantos laterais assim para o Maicon já jogar a toalha. Né? Também gosto dele, mais do que o Daniel Alves. Mas eu repito, eu acho que ele foi pego, Rafinha, ele foi pego de surpresa, que perguntaram quem seria o capitão, ele respondeu. E daí ele tentou desconversar e foi falando um monte de nomes, porque o capitão dele não é o Davi Luiz. O capitão dele é o Thiago Silva. E o primeiro nome que ele falou foi Davi Luiz. E daí ele foi tentando consertar e depois ele desconcertou totalmente. Aí voltamos à minha insinuação. Será porque o próprio Filipão estrelou uma campanha publicitária com Davi Luiz? Bom, ainda falando sobre seleção, há uma outra matéria do UOL, cujo título era "Nenhum torcedor paga tanto para vestir sua camisa quanto o brasileiro". E dizia que a camisa oficial da Seleção Brasileira de Futebol custa em média R$ 359,90, ou seja, R$350. A camisa de Portugal é um pouco mais cara, mas fazendo a média entre o poder de compra de um salário médio em Portugal e um salário médio no Brasil, a camisa do Brasil, no Brasil, seria mais cara para o cidadão brasileiro. Né? Eu acho que é uma pena que o fabricante tenha inflacionado tanto esses valores, a Nike, porque as camisas do seu principal concorrente, que são a Adidas, são muito mais baratas, em média mais de R$100 mais baratas. E temos grandes seleções que vestiram Adidas, especialmente a Alemanha. Ou ter também, né, Zeca, versões oficiais. A Nike alega que é uma versão um pouco mais barata, que R$80 mais barata, mas que não é a que os jogadores usam.
Mas eu Então, acho tem diferenças no bordado do escudo, quer dizer, alguns detalhes que não é a camisa que o jogador usa em campo. Mas eu acho que nem deveria ser também, porque no dia a dia, para torcer, você não precisa da tecnologia do tecido que você vai usar em campo também. Pois né? mas eu acho que esse simulacro de o torcedor achar que está usando a mesma camisa do seu ídolo é interessante. Então, se ele compara que a camisa que ele tem não é a mesma que o jogador usa, e essa ideia de que a alegação da Nike também é que há muita tecnologia envolvida na fabricação dessa camisa. Mas eu acho que esse valor é um valor indecente. Pensando-se na realidade brasileira, no valor do nosso salário mínimo, quer dizer, é quase um salário mínimo essa camisa. Né? Então acho que é um valor muito, muito caro. E, bom, se a Nike faz isso é porque ela deve ter estudos que mostram que há pessoas dispostas a pagar esse Até preço. camiseta de time é muito caro, né, Zeca? No geral, a camiseta Muito oficial. longe, não, né? Mas ainda falando sobre uniformes, já para encerrar a minha participação, a FIFA divulgou quais serão as combinações de uniforme dos jogos da primeira fase. E a FIFA defende algo que eu, quando era árbitro, também defendia, o monocromatismo. Então uma equipe joga com um uniforme mais escuro, outra com um uniforme mais claro. Já comentei isso aqui, que a NBA faz a mesma coisa. A Liga Oficial de Basquete tem times que jogam sempre com uma cor mais escura e o outro jogam de branco. Né? E é tudo branco e tudo colorido. O Brasil vai jogar 2 jogos com a camisa amarela, calção branco e meia branca, que eu acho que é uma das combinações mais horrorosas que existe de uniformes de seleções nacionais. Devia ser todo amarelo, então, né? É melhor. E vai acontecer isso porque os adversários têm tons ali de azul que fazem com que o Brasil jogue de branco com calção e meia. E com umas chuteiras coloridas. Pois é. Eu acho que se o Brasil vencer esta Copa no Maracanã, ele, de certa forma, ultrapassaria o trauma de 50, quando perde para o Uruguai, e quando envergava o uniforme todo branco. Alguns talvez não saibam que o Brasil, até 1950, tinha como uniforme principal camisa, calções e meias brancos. A camisa com detalhes em azul nas mangas. Eu acho que seria uma boa oportunidade para o Brasil reeditar a camisa branca e fazer dela o seu uniforme número 2. Né? Ou número 3, porque aí teria a camisa azul, a camisa amarela e a camisa branca. E evitaria esse problema de ter que usar uma camisa amarela, calção branco e meia amarela, que para mim esteticamente fica muito feio. Né? E se perde a final no Maracanã, aposenta a camisa amarela? Boa pergunta. Tem a camisa verde. Boa pergunta, Guilherme. Aí vamos vamos fazer um novo concurso, porque a camisa amarela saiu de um concurso que a antiga CBD promoveu às vésperas da Copa de 54 para se escolher o uniforme e aposentar a camisa branca. E foi um designer gaúcho que fez essa combinação da camisa amarela, calção azul e meias brancas. Com relação à camisa, eu tenho um grande amigo no Rio de Janeiro, que é o Rodrigo Ferrari, ele é proprietário da livraria Folha Seca. Não estou aqui realizando nenhum tipo de jabá, mas é para dizer que ele tem uma livraria especializada em temas cariocas e futebol. E a cada Copa, ele e o grande cartunista, o desenhista, o artista Cássio Loredano, a cada Copa eles fazem e confeccionam camisas em alusão a Copas passadas em que o Brasil atuou. E para este ano, eles estão fazendo uma edição limitadíssima de camisas que reeditam a de 1950. Bacana. Já encomendei uma com o número 11 do atacante Chico, que jogava à época no Vasco, e agora espero a chegada. Acho que é uma camisa que vai trazer bons fluidos para a seleção brasileira. Que bacana, muito bacana mesmo. Bom, saindo um pouquinho do tema seleção brasileira, né, que é um tema que a gente vai abordar, tenho certeza bastante, porque estamos aí pertinho da Copa do Mundo, mas falando também, agora passando a palavra para o Carlão Napolitano, Márcio Chagas e também o grande Luciano do Vale, né, que a última semana acabou partindo, né, deixando esse plano. Pois não, Carlão? O que me chamou a atenção foi essa decisão que para mim foi repentina, né, do ex-árbitro de futebol, Márcio Chagas, abandonar o apito. Ele foi até um dos nossos programas aqui, acho que 2, 3 semanas atrás, os nossos alunos fizeram uma reportagem sobre o racismo no futebol, e a notícia que eu vi no Globoesporte.com hoje é que ele deixou a arbitragem para ser comentarista de arbitragem na RBS, que é uma afiliada da Rede Globo, lá no Rio Grande do Sul. Então ele está comentando a arbitragem no Globo Esporte local, lá do Rio Grande do Sul. Mas o que me chamou mais atenção ainda desse fato, dele repentinamente anunciar sua aposentadoria como árbitro, foram os comentários dos internautas abaixo da notícia. Todos eles
de forma preconceituosa em relação ao árbitro, insinuando que ele se aproveitou da situação, que ele foi um oportunista ao largar a arbitragem para se tornar um comentarista esportivo. Então, eu acho que isso reforça a questão do racismo que nós tratamos aqui há 2, 3 semanas atrás. Ou seja, as pessoas acho que não entenderam essa atitude dele, não conseguem sentir o sofrimento que essa pessoa teve e o taxam aí, e o colocam como oportunista, aproveitador de uma situação. Mais do que o racismo, acho que demonstra a intolerância desse tipo de internauta que se esconde por trás de, às vezes, pseudônimos ou do anonimato que a internet provoca e que acabam fazendo comentários infelizes. Eu não vi os comentários, mas de acordo imaginar, né? com o seu relato, dá para imaginar. Porque isso aparece, Carlão, em tudo quanto é notícia. Né? Eu vejo comentários, por exemplo, sobre a Anitta, que fez cirurgia plástica. Quer dizer, as pessoas têm um preconceito porque ela fez cirurgia plástica e não comentam outras questões que talvez fossem mais importantes com relação à qualidade da música que ela faz, o tipo de mercado e de indústria em que ela se insere. E aí fica aquela discussão um pouco vazia por uma questão estética. Ela faz o que ela quiser com o corpo dela, enfim. Não, e também o que chamou atenção é essa trajetória, né? Ex-árbitro se tornando comentarista, né? Tem o Arnaldo César Coelho, o Zeca Marques, onde eu queria chegar. O próprio Simon também, né? O Gaciba. E agora o meu amigo Sálvio Espínola Fagundes Filho, que comenta na ESPN Brasil. Legal. E o segundo assunto é comentar, acho que todas as homenagens já foram feitas em relação ao Luciano do Vale, mas eu acho que vale a pena o Observatório do Esporte deixar não uma homenagem, mas uma nota aqui de tristeza pelo falecimento, uma pessoa jovem e que contribuiu bastante para o esporte, né? Acho que todo mundo já comentou a respeito disso, alguns gostando mais do Luciano, outros gostando menos, né? Até pelas últimas atuações dele como narrador. Mas eu acho que ele tem uma contribuição muito grande, em especial para o vôlei, né? Sim, claro. Acho que todo mundo comentou, me chamou a atenção. Várias modalidades, né? Acho que muito mais pelo vôlei, mas a Fórmula Indy, a sinuca, futebol feminino, boxe, e todas essas pessoas... Ele evidenciou várias modalidades na TV brasileira, né? E essas pessoas estavam lá no velório, então acho que demonstra que ele deve ter sido uma pessoa... assim, no trato pessoal, uma pessoa boa, né? De se conviver, um caráter bacana. Um caráter bacana. Acho que é isso que ficou episodiado aí no episódio. Se a gente analisar friamente, Carlão, acho que poucas pessoas do meio esportivo contribuíram tanto para o esporte no Brasil. Então, eu lembro muito do vôlei, que eu gostava quando era criança. O incentivo que ele deu até para esportes tão pouco conhecidos como a sinuca, o boxe teve espaço na televisão, o basquete feminino. Então, acho que deixa um legado enorme e incontestável para o esporte brasileiro. Um bom termômetro é ver que ele, aparentemente, não tinha desafetos. Sim. Não há inimizades que a gente conheça publicamente entre o Luciano Vale e outros jornalistas. Agora, ele é um grande exemplo daquilo que algumas pessoas hoje combatem na relação promíscua entre empresariar a notícia e ser o mediador da notícia. Ele era um homem do esporte, assim como foi o Mário Filho. Né? Ele promovia os eventos. Então a gente é muito crítico com relação ao Milton Neves, que fica fazendo merchan o tempo todo no seu programa. E o que o Luciano fez 20 anos antes na TV Bandeirantes era exatamente o merchan explícito lá. Eu me lembro que o Show de Esporte tinha como grande marca De Pascoal. Lembra, Carlão? Sim. E até os personagens da propaganda, da campanha do De Pascoal apareciam lá para fazer sorteios. Sim. A inserção das mulheres na apresentação. Havia gritos de gol que eram medidos com um frequencímetro, Tuca, para dizer o nome de uma pilha que patrocinava o programa na época de Copas do Mundo. Quem gritasse por mais tempo ganhava uma camisa da seleção. Eu acho que o reforço é isso, Zé, que você está falando, dele ser uma pessoa bem querida, acho que no meio. A primeira parte do Bem Amigos na segunda-feira foi só sobre ele. Todo mundo que estava ali, todos eles se aparentavam estar emocionados, né? Tem um deles que me foge o nome dele agora, que ele fez um relato, até comentou sobre estilos de narração, mas me fugiu o nome do comentarista. E dava para perceber que ele estava ali prestes a chorar, entendeu? Então todo mundo é emocionado com isso, até o cantor que participou, era amigo pessoal do Luciano do Vale. Foi o Kleber Machado que fez comentário. O Kleber Machado, e o que estava ao lado dele me fugiu o nome. Era o Bob Faria. Bob Faria. Então, assim, as pessoas muito emocionadas, todos eles muito emocionados, e até o convidado musical também se emocionou. Então, era amigo dele, que era amigo pessoal. Recife, então, né? E tá para ser oficializado, né, o nome do Luciano do Vale ser o nome da praça próxima à Arena Corinthians, né? Uma homenagem aí já
com uma semana aí da morte do Luciano do Valle, já estão se mexendo aí para prestar essa homenagem que é válida, né? Sem dúvida nenhuma. Sim. Pois não, Fernando? Para mim uma imagem que chamou muita atenção desse fato com o Luciano do Valle foi antes do jogo mesmo do domingo, que o Milton Neves chama o Nivaldo Preto, que ele tá falando sobre o Luciano do Valle e tal, e no Morumbi, né? Isso, e ele chama o Nivaldo Preto pra comentar, e a hora que a imagem muda, o Nivaldo Preto tá em prantos, assim, não tá aguentando, tá chorando muito, e precisa a câmera voltar, e tipo, aquela imagem arrepia mesmo, assim, que dava pra ver como ele era admirado pelos seus colegas de profissão mesmo, né? Os seus colegas de trabalho ali, da colegas de emissora, e como eles sentiram mesmo essa morte, e como ele foi importante pra carreira deles. Todos eles se referindo ao Luciano do Valle como capitão, né? Até tive a oportunidade de acompanhar no domingo o Atlético Mineiro e Corinthians pela Rede Bandeirantes, e todos, o Theo José fazendo aquela partida, se referindo como capitão, e Band, o canal do esporte, né? Já está em cima desse tema, pegando gancho, né? E prestando aí uma homenagem do Observatório do Esporte a esse grande locutor esportivo que muito fez pelo esporte no Brasil, Luciano do Valle. Vamos acompanhar então duas narrações, duas locuções aí do Luciano do Valle. A primeira e única vitória do brasileiro José Carlos Patti no GP do Brasil de Fórmula 1 de 1975, e também o pênalti perdido pelo Marcelinho Carioca na partida semifinal da Taça Libertadores da América, no jogo entre Corinthians e Palmeiras, que deu a vaga para o Palmeiras a decisão. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar o brasileiro que vai conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1. Saindo da 4, o Emerson foi Brasil de Fórmula 1. Já subindo José Carlos Patti em direção à reta dos boxes. Vamos aguardar a bandeirada. Vai completar a volta de número 40. Vai terminar o grande prêmio. Lenços e mais lenços, comemorando a vitória de Patti. Atenção, aí está a bandeirada e Patti venceu. Ganha José Carlos Patti. Em segundo, Emerson Fittipaldi. Em terceiro, Jochen-Mar. 5 Palmeiras, 4 Corinthians. Marcelinho. Marcos, tá ali a decisão. Depois é 1-1. Atenção, Marcelinho. Marcos! Palmeiras, finalista da Libertadores da América. Daí, portanto, fica o registro, né? Destes dois trabalhos, destas duas narrações históricas, podemos colocar assim, do grande Luciano do Valle. Alguém da mesa gostaria de acrescentar algo? A gente mostrou duas gravações que foram pouco utilizadas pelos programas esportivos, de forma geral, nas homenagens ao Luciano. O que mais se usou foi o gol do Zico num amistoso contra a antiga Iugoslávia, um gol em que o Zico voltava de contusão, e foi muito usada a locução do Luciano na vitória do Emerson Fittipaldi na Fórmula Indy, né, no GP de Indianápolis. Mas essas locuções, a primeira do Zé Carlos Patti, é tão emblemática essa vitória do Patti em Interlagos, que o autódromo passou a ter o nome dele, o nome do piloto, porque foi a primeira e única vitória dele em vida. Logo depois dessa vitória ele veio a falecer no acidente de avião, né? E o pênalti do Marcelinho Carioca, acho que o Carlão pode falar mais, porque deve ter vibrado como nunca. Não, só um comentário, né, Guilherme? Não foi um pênalti que o Marcelinho perdeu. Foi o pênalti que o Marcos defendeu. Né? Então é só um comentário. Mas é questão de justiça. Depende, né? Pro corintiano, até hoje o Marcelinho perdeu. Pro palmeirense, sempre, claro, o Marcos vai ter defendido. Mas é interessante ver, em 75, a sobriedade que havia na locução de uma transmissão de GP para a televisão, e era a TV Globo. Como o Luciano do Valle está contido, ele faz uma transmissão assim, muito técnica, muito elegante. E se compararmos com a locução da vitória do Fittipaldi na Fórmula Indy já 2 décadas depois, a diferença é gritante. Tudo bem que na vitória do Emerson, o Luciano era sócio do Emerson, né? E aquela vitória não era só uma vitória do Emerson. Mas eu acho que a gente pode perceber também que a voz do Luciano pouco mudou, né? E manteve assim. Eu nunca fui muito fã do Luciano, mas sempre admirei a qualidade das transmissões dele, porque era uma qualidade assim limpa, né? Ela não me trazia grande entusiasmo, mas também nunca me incomodou. E jovem, né, Zeca? Sim. Fazer um cálculo que tinha 27 anos quando Exatamente. Ele narrou essa corrida em 75. E acho que ele, de certa forma, ele abriu espaço para depois o locutor que vem a seguir com força na Globo, que é o Galvão Bueno, né?
a emoção que ele coloca nas transmissões da Copa de 82, eu acho que de certa forma moldou um pouco o perfil que seria assumido pelo Galvão depois. O Galvão que, aliás, quando faz o comentário sobre a morte do Luciano, acho que lembrou a coisa que eu jamais lembraria. Lembrou a ideia da competição, né, da concorrência que havia entre os dois, segundo o Galvão, uma concorrência honesta, leal, pela audiência. Quer dizer, eu não comentaria isso quando morre um ex-colega de profissão, um ex-colega de emissora, aliás. Mas enfim, fica aqui o nosso registro saudoso em homenagem ao Luciano Vale. Pois é, nossa homenagem, portanto, pro Luciano, mas vida que segue, né? E agora vamos aprofundar o tema também, falar de vôlei com o nosso grande Tuca Américo. E antes de você iniciar os seus comentários, lembrando que, ainda pegando o gancho no vôlei, hoje, mais uma vez, Bauru é palco, aí é a capital do vôlei de praia, né? Circuito Nacional, primeira etapa. Então hoje, sábado e também amanhã, domingo, as finais da competição. Começou ontem, aliás, né, o qualifying. Enfim, hoje a cidade de Bauru, mais uma vez, lá na Getúlio Vargas, para quem quiser. Na Praia da Getúlio, né? Praia da Getúlio, né? Da praia na Getúlio. Para quem gosta de esporte, tá aí uma ótima oportunidade. A gente não poderia deixar de citar. Entrada franca aí para quem quiser acompanhar. Pois não, Tuca? Bem, só lembrando então que o circuito, primeira etapa do circuito Banco do Brasil de vôlei de praia Challenger é o tipo de uma segunda divisão do vôlei de praia, né? Então ninguém pode ir lá esperando ver os grandes nomes do vôlei de praia que eles não estarão. Os tops eles estão disputando o Mundial. Isso. Então, mas é importante, é uma chance rara, interessante, e vamos ver o legado que fica para a cidade, porque diz que a infraestrutura vai ser um legado para a nossa cidade. Então, vai ficar um buraco lá na avenida. Vamos pensar que vai ter um bom uso, Carlão, não sejamos tão pessimistas assim. Antes de falar mais sobre vôlei, queria deixar a nota que a gente foi veiculada nos portais na sexta-feira por volta da hora do almoço, é o falecimento do Tito Vilanova, né? Ex-técnico do Barcelona, com 45 anos, morreu vítima de um câncer nas glândulas salivares. Então deixar aí o registro da morte prematura, precoce do ex-treinador do Barcelona. Indo agora então ao vôlei, é o seguinte, vou puxar aqui o encadeamento de notícias que correram essa semana e que são interessantes, né? Na sexta-feira, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com o técnico da seleção, Bernardinho. Na sua versão online, lá tinha uma versão... A versão da Folha. Na versão... Desculpa, a Folha publicou, a Folha impressa publicou a entrevista com o Bernardinho na sexta-feira, e na versão online tinha essa entrevista estendida, com outros tópicos e discutindo de forma mais profunda. Era a versão do Bernardinho sobre alguma coisa. Não, tem várias versões do Bernardinho sobre várias coisas, né? Mas alguns comentários, né? Ele comentou a questão da política, que o envolvimento dele com a política no Brasil. Ele afirma que por ser liberal o candidato é o Aécio, ponto final, mas não disse se vai ser candidato a nada, e nem acho que é o momento, porque ele tem uma missão muito dura aí, que é conduzir o vôlei brasileiro até os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, e com a crise que assola a Confederação Brasileira de Voleibol, eu prevejo aí tempos turbulentos no vôlei brasileiro. Mas vamos ver. Fora isso, ele diz o seguinte, sobre a possível criação de uma associação de clubes, né? Então, com esse problema de falta de transparência, de gestão da Confederação Brasileira de Voleibol, se ventila a possibilidade da criação de uma associação de clubes, deixando para a CBF cuidar apenas das seleções e talvez de uma liga independente. O que ele acha? A CBV, é isso. Eu estou falando tanto escândalo envolvendo a CBF que a gente se torna viciado. Confederação Brasileira de Vôlei. De Voleibol. Obrigado pela correção, Zeca. E ele acha viável que a Confederação Brasileira de Voleibol pense nisso, né? Porque em função de todos esses fatos ocorridos, a gente discutiu aqui em vários programas anteriores, aquela verba de 20 milhões de patrocínio do Banco do Brasil, que dizem que uma empresa recebeu uma quantia muito grande como intermediária da transação, mas na verdade o dinheiro foi pago diretamente à Confederação. Então tá todo esse imbróglio que envolve esses atores. Outra coisa que ele fala, que eu acho interessante, e daí puxou outras notícias, né, é que ele acha que essas denúncias aí foram interessantes, que já está acontecendo alguma coisa no sentido de se melhorar isso em relação à transparência da Confederação e tal. E ele fala assim, por exemplo, o caso da auditoria independente que vai ser chamada, né, para auditar as contas da Confederação Brasileira de Voleibol é um ponto positivo. Só que no próprio blog, no mesmo dia que sai a entrevista dele, o blog do Bruno Volok, que fala sobre voleibol, fala que já essa auditoria já está caminhando para pizza, né? Que seria uma auditoria feita pela PricewaterhouseCoopers, que era para ser divulgada dia 24
essa semana. Eu vejo que o seu sotaque continua impecável. Obrigado, o seu sotaque lusitano melhorou também. E já está se prolongando aí, se arrastando, ou uma previsão para que esse resultado seja jogado para o mês de maio e sabe-se lá quando, né? E diga, Carlos Napolitano. Eu li essa entrevista com o Bernardinho aqui, eu usaria uma frase dos meus filhos, uma expressão dos meus filhos. O Bernardinho é um achão, né? Ele é um cara que se acha, né? Ele se acha, é um achão, né? Ele comenta sobre tudo, fala sobre tudo, quando está preocupado com o Brasil, com as questões sociais. Ele tá se achando muito. Acho que ele tá dando muita bola. Eu não conhecia essa expressão. O achão. Os meus filhos. Eu acho como achão também. É um achão. Tem galera que é um achinho. Um achinho. Eu, como achinho, acho que ele respondeu o que foi perguntado. Tudo bem. Então, acho que também tem aí um problema crônico da nossa crônica esportiva. que sempre recorre a essas mesmas perguntas, né? Mas, para fechar, então, com chave de ouro, falando ainda da CBV, que tá para virar pizza essa auditoria, o Ari Graça, que é o ex-presidente da Confederação Brasileira de Voleibol e atual presidente da Federação Internacional de Voleibol, continua lá no cargo, né? E ele recebeu dinheiro do governo brasileiro para editar o seu livro, né? Que se chama Esporte como Indústria, Solução para a Criação de Riqueza e Emprego, em que ele defende a transparência, né, e a qualidade da gestão do vôlei brasileiro. Então veja só onde a gente foi chegar. É isso. Grande Tuca Américo sempre trazendo aí registros do vôlei, né? Esse é um apaixonado pelo registros esporte. E achados do vôlei. Achados e achismos. O grande achão. Outro achão. Bernardinho. Tá certo. Vamos dar sequência aqui falando com o Fernando Martins. Seu tema futebol europeu, Fernando? Primeiramente eu gostaria de comentar, e principalmente, né, o tema que eu quero abordar principalmente aqui é uma declaração dada pelo novo presidente do São Paulo, na última terça-feira, o Carlos Miguel Aidar. Na ocasião ele disse, eu gostaria, sobre uma possível contratação do Kaká, né, um sonho do presidente de contar com o Kaká futuramente. Ele falou, gostaria muito de ter o Kaká, é alfabetizado, tem todos os dentes na boca, bonito, fala bem. Então fica pra mim a crítica. Que coisa, hein? Dessa declaração bem o Aidar, muito infeliz do presidente do São Paulo, que mostra muito um preconceito de classe, um preconceito muito forte mesmo. Inclusive o Andrés, que é outro cara que também não me agrada muito, mas criticou muito o Aidar, ele falou que ele é um cara preconceituoso, racista, e que mostra um pouco dos dirigentes do Brasil. E que me chamou a atenção para esse fato mesmo foi um texto produzido pelo site Trivela, pelo Leandro Beguossi, que ele fala que essa fala do Aidar escancara uma crise de identidade no São Paulo, né? Porque ele cita um histórico recente do São Paulo, quando o São Paulo foi campeão da Libertadores em 2005, campeão mundial, campeão brasileiro em 2006, 2007, 2008, e o São Paulo vinha fazendo uma administração invejável. E o São Paulo passou a ser diferente dos outros clubes pela sua administração, passou a ser invejado pelos outros clubes pela sua boa administração. E até inclusive ele cita que um amigo dele fala que o São Paulo poderia ser até um novo Real Madrid, que ia passar a ganhar tudo e tal. Só que ele lembra que devido à instabilidade de nossos administradores do nosso futebol, a gente não pode fazer certas previsões, né? Logo o São Paulo entra numa decadência, o Corinthians, que era um exemplo negativo de administração, passa a ter uma administração muito boa de marketing, de técnica mesmo, de montagem de elenco, tal, manutenção de treinadores por longos períodos, e o Corinthians entra numa fase muito boa. E aí o São Paulo deixou de ser diferente pela sua administração. Então, como se esse novo presidente quisesse fazer o clube ser diferente, ele toma caminhos errados e faz declarações como essa, querendo diferenciar o São Paulo dos outros clubes, por ter jogadores bonitos, com dentes na boca, que fala bem. Então ele quer se distanciar dos outros clubes, parece, por uma distinção de classe, né? Querendo voltar até um passado, quando ele cita que nos anos 60, 70 e 80 o São Paulo era mesmo um time que a torcida era mesmo mais afortunada, né? Que era a torcida era mais composta pela elite, e agora deu uma uniformizada pelas classes devido aos títulos, as crianças passaram a torcer pelo São Paulo mesmo, e parece que o presidente ele quer tomar esse caminho errado de querer se diferenciar dos outros clubes extremamente infeliz, né? Extremamente infeliz, foi lamentável mesmo. Ele faz referências explícitas à maneira pejorativa como as torcidas se referem aos corintianos, né? E ele volta a reeditar essa rivalidade de Corinthians e São Paulo, que foi muito acirrada
pelo aquele que você citou, que é o André Sanches, quando era presidente do Corinthians, né? Então, é lamentável. Apenas um breve relato. Em Portugal, isso acontece de maneira muito mais intensa entre os presidentes dos clubes, especialmente hoje o presidente do Sporting, que foi eleito há cerca de um ano com apoio das claques, das torcidas organizadas. Ele é um ser caricato e faz coisas desse nível. E o presidente do Porto, que já está há 32 anos no comando do Porto, uma coisa também acho que vai bater o recorde do futebol mundial, e que faz isso, mas com uma elegância, uma sabedoria que eu invejo. O presidente do Benfica, ultimamente, que é um clube muito mais popular, tem se mantido um pouco alheio a esse tiroteio, que acho que não acrescenta grande coisa ao universo do futebol. Bom, então, dando continuidade aos meus comentários, vou até falar de forma mais rápida, o tempo está apertando. Eu gostaria de citar rapidamente sobre o Ryan Giggs, né, que assumiu o comando do Manchester United. É bem interessante porque são poucos treinadores na história que jogaram e treinaram um clube, né? O Ryan Giggs ainda é jogador do Manchester United, aliás é o jogador que mais ganhou títulos na história do Manchester United, o jogador que mais vezes vestiu a camisa. Ele está há 25 anos no Manchester, então é o grande ídolo mesmo da torcida. Então ele assumiu como interino nos últimos jogos da temporada no inglês, então achei bem bacana e torço até pelo sucesso dele, quem sabe até a manutenção dele como técnico. E também gostaria de falar rapidamente sobre a Liga dos Campeões no meio de semana, né, que eu achei muito interessante. Os dois duelos foram duelos muito táticos. O Mourinho, ele armou o time para conseguir um 0-0 e conseguiu. Eu não gosto dessa postura em campo, porque eu acho que o Chelsea pode ganhar do Atlético de Madrid, inclusive lá na Espanha, mas ao que ele se propôs, ele foi muito bem e fez um duelo tático muito interessante mesmo. E o mesmo aconteceu no dia seguinte entre Real Madrid e Barcelona, que o Real Madrid, o Carlo Ancelotti, sabia que o Guardiola viria com a posse de bola como maior arma para enfrentar o Real Madrid, e mesmo com até 75% de posse de bola no primeiro tempo, o Real Madrid conseguiu segurar, praticamente anulou o Bayern de Munique, e ainda fez 1-0 com o Benzema e sai com um resultado muito positivo para o jogo de volta na semana que vem, né? Então fica o convite aí, porque eu acho que vão ser duelos muito interessantes. Da Liga Europa você não fala nada? Calma, eu chego lá. Então foram duelos muito interessantes que aconteceram e convido o ouvinte para assistir os próximos jogos, né? Primeiro em Munique, o Bayern recebe o Real Madrid na terça-feira, às 3h45, e no dia seguinte, em Londres, o Chelsea pega o Atlético de Madrid. E também, claro, a Liga Europa também foram jogos muito bons. Infelizmente eu não pude acompanhar, até porque estava fazendo as matérias aqui para o Observatório do Esporte, mas o Benfica, do nosso Zeca Marques, ganhou com um gol, inclusive, do destaque Lima, né? Que você acha do Lima, Zeca? Tem vaga na seleção aí? Há um jornalista português que, de maneira caricata e provocativa, defende que o Lima seja jogador da seleção portuguesa, que ele se naturalize. Mas esse jornalista, ele se chama Jorge Gabriel, é da RTP, ele é contra as naturalizações. E de maneira provocativa, ele tem defendido que o Lima seja jogador da seleção portuguesa. E o Fernando, que parece estar fazendo um grande trabalho no Porto, né? O Fernando volante. Naturalizou-se e nunca foi convocado. E se for convocado, vai ser convocado pela primeira vez e definitivamente pelo treinador de Portugal, que é o Paulo Bento. Porque tem moral lá em Portugal. No Porto é um dos principais Europa. jogadores, é o capitão do Porto. Não fez uma boa temporada, assim como o Porto não fez, mas é um jogador que tem um certo respeito no futebol português. Você falou há pouco, Fernando, do Giggs, treinador e jogador, né? Eu me lembro do Vasco em 2008 com o Romário. Quando o jogo estava ruim, ele tirava o colete, ia para campo e deu no que deu, né? O Vasco foi rebaixado também, foi para a Série B e o Manchester não faz grande temporada. Bom, antes da matéria, né, da semana, só para ilustrar também, é claro que a gente vai se aprofundar no tema em outras oportunidades, mas nesta semana, a equipe da FIB São Paulo, o time de futsal aqui da cidade de Bauru, na segunda-feira teve um compromisso, um jogo contra a representação de Sorocaba, né? O time do Falcão. E Bauru não tem um ginásio poliesportivo para receber eventos desse porte, né? Inclusive teve transmissão do Sport TV, e Bauru, infelizmente, não tem um ginásio poliesportivo que possa comportar grandes eventos, né? A gente tem o exemplo do futsal, que vai disputar o Campeonato Brasileiro da categoria, que é a Liga Futsal. Então, no segundo semestre, grandes times do futsal brasileiro passarão pela cidade de Bauru, pelo menos teoricamente, né? A gente já não sabe até que ponto isso vai acontecer de fato. O vôlei feminino, que foi vice-campeão, pode disputar
ainda depende aí de um aval, mas tem 50% de possibilidade de ser convidado, o time feminino, para disputar a Superliga, existe essa possibilidade. E o basquete, né? A gente sabe que a panela de pressão é a casa do Bauru Basquete nesse momento, mas o projeto já está numa fase tão importante que mesmo a panela de pressão para estes jogos aí contra Flamengo, por exemplo, já é pequena. Então a necessidade existe, isso sem citar outras categorias, né? Mas a necessidade... Alô, secretário Roger Barude, prefeito Rodrigo Agostinho e autoridades aí responsáveis, né? Cadê o projeto para o ginásio poliesportivo aqui de Bauru, né? Pois não, Carlão? Um tempo atrás eu li uma entrevista de algum gestor municipal, não lembro se foi o Rodrigo, se foi algum secretário municipal de esporte, que disse que Bauru não teria condições de fazer por conta própria um ginásio. Teria que fazer um projeto para encaminhar para o Ministério dos Esportes, por exemplo, para conseguir um financiamento. E eles estão dando aval para isso, até hoje, né? acho que nunca foi feito. O projeto? Não tem projeto. Acho que falta aí a pensar no espaço, na cidade que possa fazer. Né? Talvez lá nas Nações Norte, pensar no estádio lá, no ginásio lá. Bom acesso, no espaço. Seria uma realmente saída. Uma região da cidade com pouco investimento, talvez pensar nesse sentido. Vamos trazer o registro do próprio Roger Barude, convidá-lo para participar do Observatório nas próximas edições do programa aí, para debater esse assunto que é importante. Vamos lá, matéria da semana. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Agora no Observatório do Esporte vamos tratar de um assunto delicado, mas que vem sendo cada vez mais debatido. A utilização e legalização da maconha e sua relação com o esporte. Considerada ilegal na maior parte do mundo há vários anos, a legalização da venda e do consumo da substância volta a ser pauta de discussão em diversos países. No fim do ano passado, o Uruguai alavancou o debate internacionalmente após regulamentar o comércio e o uso da cannabis sativa, nome científico da planta. A droga produzida e controlada pelo Estado uruguaio será vendida em farmácias com um limite de 40 gramas mensais por usuário. Nos Estados Unidos, os estados de Washington e Colorado permitiram a venda controlada e o uso recreativo da erva. Outros 18 estados admitem o comércio e o uso para fins medicinais. O mercado canábico é um dos que mais crescem no país e movimenta cerca de 100 bilhões de dólares anualmente. Outros países como Holanda, Portugal e Espanha também têm legislações que permitem o consumo da droga de forma legal. No Brasil, 2 projetos começam a tomar corpo e puxar discussões sobre a maconha. Na Câmara dos Deputados, o deputado federal Jean Willis, do PSOL, propôs um projeto de lei que regulamenta o plantio, cultivo e a colheita para o uso medicinal. O texto também sugere um limite de consumo e produção por usuário, além de regras para a venda. No Senado, tramita um projeto de lei de iniciativa popular relatado pelo senador Cristóvão Buarque, do PDT. A proposta permitiria o plantio doméstico da erva e a venda em locais licenciados. Entrevistamos a pesquisadora do Departamento de Neurologia e Psiquiatria da Unesp Botucatu, a professora doutora Florence Kerr Correia, a respeito do uso da substância no Brasil e no mundo. Ela pontua que até a década de 20 a maconha era permitida no Brasil e usada para tratar náuseas e insônia. A maconha, como a maioria das drogas legais e ilegais, elas vão conforme o contexto de cada país. Na Índia, liberada para pelo menos determinadas seitas, em alguns países do Oriente, na África se usa muito maconha, mas no Brasil ela, por enquanto, é uma substância ilegal. Certamente que é uma droga mais light do que o crack, do que a heroína, etc, etc. No início, até café, tomar café levava o indivíduo a ser expulso da igreja como herege. Muitas drogas passaram por períodos assim. E a maconha, até a década de 1920, ela era legal e vendida no Brasil para náusea e insônia, em maços com cigarros, né? Depois que houve essa tendência, ela se transformou em coisa ilegal e nós seguimos juntos.
Mas a tendência nesse momento que a gente percebe é para a descriminalização. A maconha atua no sistema nervoso central do usuário e pode afetar os pulmões, a frequência cardíaca, o humor, a memória e o apetite de quem usa. Florence Kerr explica os efeitos e como a maconha pode agir no corpo e no comportamento do usuário. A maconha é uma droga classificada como alucinógeno e como depressora do sistema nervoso central. Então ela tem tanto efeitos calmantes como de provocar ilusões, alucinações, coisas desse tipo. Tem algumas variedades que são mais para o lado calmante, outras que são mais para o alucinógeno. Outra coisa que é importante saber de maconha é que ela tem mais de 400 substâncias dentro de si. Não é só o tetraidrocannabinol, que é o que dá os efeitos que são procurados para quem usa por prazer, vamos dizer assim. E nós temos receptores para endocannabinoides, o que faz crer que, de alguma forma, nós estamos preparados, de alguma maneira, para usar, pelo menos, algumas das partes da maconha. E varia muito o efeito de acordo com o estado de espírito que a pessoa está. Se você está tranquilo e tal, em geral, você tende a ficar mais tranquilo. Se você estiver muito nervoso, por exemplo, sob estresse, você pode ficar uma pessoa muito violenta até. O pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Dartil Xavier da Silveira, aponta que a maconha possui um potencial de dependência. Ele reforça que o uso da substância em quadros de depressão ou psicose pode piorar a condição do usuário. O risco de dependência para maconha é baixo. Cada 100 pessoas que consomem maconha, 9 ficam dependentes. Né? Só para você ter um padrão de comparação, no álcool, cada 100 pessoas que consomem álcool, 15 ficam dependentes. Né? Então tem o potencial de dependência, mas ele é baixo. O que a maconha é problemática, se a pessoa tem depressão, a maconha pode piorar a depressão. Se a pessoa tem algum quadro mental do tipo psicose, ela pode agravar muito o quadro. Assim como na sociedade em geral, no esporte a maconha também começa a ser muito discutida. Atletas consagrados do esporte já tiveram seu nome envolvido com a planta. Uns encaram como um erro, outros assumem o uso e defendem a legalização. Um dos casos mais famosos foi o do jogador de vôlei Giba, em 2002, 2 anos antes de conquistar a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas. O jogador foi flagrado no exame antidoping quando jogava pelo Ferrara, na Itália, e foi suspenso por 9 jogos pelo Comitê Olímpico e ficou 4 meses fora das quadras. Outro caso de grande repercussão envolveu nada menos que o maior medalhista olímpico da história, Michael Phelps. Meses depois da conquista de 8 medalhas de ouros nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, Phelps foi fotografado fazendo uso de um bong, uma espécie de cachimbo usado para fumar maconha. O nadador foi suspenso por 3 meses e prometeu não voltar a utilizar a droga. No futebol, claro, não é diferente. Aqui no Brasil, quem teve sua carreira prejudicada foi o zagueiro Renato Silva. Quando ainda jogava pelo Fluminense, em 2007, o jogador foi suspenso por 120 dias, além de ser demitido por justa causa. Hoje, o jogador é atleta do Vasco da Gama, mas está encostado no elenco até ser negociado. Mas o esporte que tem maior envolvimento com a questão até aqui é o futebol americano. No início deste ano, o Super Bowl 48 reuniu nessa final 2 times de estados norte-americanos cujo uso recreativo da maconha é liberado. Representante do estado de Colorado, o Denver Broncos enfrentou o Seattle Seahawks, representante do estado de Washington. A finalíssima ganhou até um apelido inusitado, o Super Bowl da maconha. O técnico do Seattle Seahawks, Pete Carroll, concedeu entrevista na época aconselhando que a NFL passasse a considerar o uso medicinal da maconha em benefício do esporte. O atleta Ryan Clark, do Pittsburgh Steelers, afirmou que alguns companheiros de equipe preferem utilizar a maconha para aliviar as dores e estresse decorrentes dos jogos. Além disso, segundo ele, seria uma alternativa melhor que remédios analgésicos, que viciam. O professor da Universidade Federal de São Paulo, Dartil Xavier, aponta que a maconha tem mesmo essa função analgésica.
Inclusive, ela é recomendada para pessoas com dores neuropáticas, como explica o pesquisador. Tem pessoas que têm doenças neurológicas que dão o que a gente chama de dor neuropática. São dores violentíssimas que não respondem a analgésico, ou porque tem um problema de coluna, ou porque tem uma outra doença neurológica. Mas, ou seja, essas pessoas só conseguem alívio dessa dor quando usam uma maconha ou um dos seus derivados. Então ela tem esse efeito, sim, de ser um analgésico, um sedativo. Então isso é bem conhecido, inclusive, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país onde tem 20 estados que aprovam o uso medicinal da maconha, uma das aprovações é para essas dores neuropáticas. Como exemplos dos casos citados anteriormente, Dartil Xavier entende não ser plausível a presença da planta como uma substância passível de punição pelo antidoping. Teoricamente, as drogas que deveriam ser proibidas por esse efeito de doping são aquelas que fazem o indivíduo render mais por estimular o indivíduo de tal forma que ele apresenta um rendimento acima da média dele. Isso realmente não acontece com maconha. Ninguém vai render mais porque usou maconha. Você pode render mais se você usou cocaína, usou anfetamina, outras coisas, mas aqui são os estimulantes, né? É uma categoria de drogas que a gente chama de estimulantes. Esses que seriam o grande problema do doping. É um pouco ridículo você associar doping com uma substância que não é estimulante, que é depressora. Se ela vai ter algum efeito no esporte, ela vai piorar o desempenho, não melhorar. Mas aqui o pessoal que trabalha com esse conceito de doping, qualquer substância externa que possa alterar o funcionamento do cérebro, ele já entra nessa categoria de doping. Porém, Dartil também enfatiza que o consumo excessivo da substância prejudica o atleta de alto rendimento, assim como qualquer outra droga legal. Se for um uso esporádico, não tem problema nenhum. É a mesma coisa do álcool. Se tiver um atleta que usa álcool esporadicamente, recreacionalmente, isso não vai afetar. Agora, uma pessoa que passa a usar de uma forma compulsiva, frequentemente, diariamente, seja álcool, seja maconha, isso vai prejudicar, ele não vai ter o mesmo rendimento. Então não é compatível um uso intenso com um bom desempenho. Vamos lá então para repercutir um pouquinho a respeito desse tema. Nosso tempo está curtinho, né? Mas o Vinícius Martins vai falar um pouquinho a respeito da matéria da semana. Pois não, Vinícius? Olá, ouvintes, olá, amigos da mesa. Um tema delicado, relativamente delicado essa semana para toda a sociedade, né? A maconha e especificamente dentro do esporte, né? E vendo a matéria, o que a gente pode constatar é o reflexo que a sociedade tem dentro do esporte, né? Nos últimos anos, principalmente no ano passado, muitas discussões sobre a droga na sociedade. O Uruguai legalizou, alguns estados americanos legalizaram, você tem estados que permitiram o uso medicinal, e isso reverberou dentro do esporte. Os atletas da Liga Americana de Futebol Americano alegam que a droga é boa para usar contra estresse, dor, o uso medicinal, que é melhor do que usar um remédio que vicia na maioria das vezes. E aí fica a questão, né? Por que ainda existe um preconceito tão grande contra a droga e não se tem estudos efetivos das aplicações que ela pode ter em diversas áreas da vida, do cotidiano e sobretudo no esporte, né? Como medicamento, ela realmente poderia aliviar a situação de muitos jogadores, de muitos atletas e modificar a forma como ela é vista na sociedade. Já seria um salto para o uso que ela tem na sociedade. E isso também só reflete que o uso entre jogadores, por exemplo, e entre atletas de diversos esportes reflete um ponto que muitas pessoas negam, mas que é uma verdade latente, que o uso sempre existiu e sempre vai existir, seja de maconha ou de qualquer droga. Então não cabe a gente, por exemplo, combater drogas do jeito que existe hoje, uma guerra ao tráfico, algo que não tem sentido, que só gera mais violência. Pegando agora uma discussão mais ampla da sociedade, eu acho que você legalizar, conscientizar as pessoas do uso que essas drogas podem ter e dos impactos e efeitos que ela tem para a pessoa é uma saída muito mais inteligente e muito mais acertada, visto que o uso nunca vai acabar. É tudo uma questão de você conscientizar os usuários para que eles tenham responsabilidade quanto ao uso e o que isso pode acarretar para eles. Bacana aí o posicionamento do Vinícius Martins. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. Pois é, o endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp, tudo junto, .blogspot.com.
Observatório do Esporte chega ao fim. Locução Guilherme Dias, comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano, Zeca Marques, que fez a sua estreia na temporada 2014, e o Fernando Martins. Equipe de reportagem, Fernando Martins, Vinícius Martins, Heitor Facini e o Thiago Pavini, de cabeça inchada depois do 4-0 do Pirassununguense para cima do 15. Amanhã tem mais, né? Direção de Fábio Fleury, produção técnica do Paulo Pepa. Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. E no próximo sábado voltaremos com mais notícias do mundo esportivo. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.